Sabe aquela ideia de que ser uma pessoa boa significa ser bonzinho o tempo todo? Pois é. Muitas vezes a gente acaba associando caridade com uma certa passividade. Mas o nosso papo de hoje vai justamente desafiar essa noção, mostrando que a bondade também tem um lado firme, um lado que, acredite, pode ser até intransigente. E a questão central é uma que, olha, talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente. Ser caridoso quer dizer que a gente tem que aguentar tudo. É preciso aceitar qualquer tipo de tratamento, qualquer desrespeito, só em nome da paciência? É exatamente essa fronteira que a gente vai explorar hoje. E a resposta para essa pergunta é um não bem grande. A tese que a gente vai desvendar aqui é essa. Sim, a paciência é uma virtude essencial da caridade, com certeza, mas ela não anula a nossa necessidade de se proteger e de ser firme. Em outras palavras, ser bom não é saco de pancada. Para a gente entender essa ideia, que é um pouco mais complexa do que parece, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos redefinir o que é caridade. Depois, vamos explorar os dois lados da tolerância e da intransigência. Aí a gente analisa uns exemplos bem práticos e, por fim, tenta descobrir como é que se pode ser intransigentemente tolerante. Então, vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa desconstruir essa ideia de que caridade é a mesma coisa que ser vulnerável ou aceitar tudo de forma passiva. Essa ideia toda vem de uma passagem bem famosa. E sim, tá lá escrito que a caridade é paciente. Mas, olha só o que mais ela é. Não se alegra com a injustiça e se rejubila com a verdade. O pulo do gato tá aqui. Essas qualidades não se anulam. Pelo contrário, elas se equilibram e formam um todo coerente. E isso nos leva direto a esta conclusão que é fundamental. Ser paciente com uma pessoa não é a mesma coisa que ser conivente com o erro ou a injustiça que ela está cometendo. Guardar bem essa distinção é a chave para a gente entender todo o resto da nossa conversa. Certo. Com isso em mente, vamos para o nosso próximo ponto e ver como essa lógica se aplica a um conceito que a gente usa o tempo todo: a tolerância. Muitas vezes, a gente pensa nela como algo sempre bom, mas a história não é bem assim. A própria origem da palavra já dá uma dica. Tolerare, em latim, significa suportar algo difícil, como uma dor. Repara que a ideia original não é de aprovação, de concordar com a coisa, mas sim de resistir com paciência. E aqui a distinção fica cristalina. De um lado, a gente tem a tolerância como virtude, aquela paciência que suporta a pessoa buscando que ela melhore. Do outro lado, a gente vê a tolerância como um vício, a conivência que acaba aceitando o erro, muitas vezes por pura indiferença. A diferença é gigantesca. Ok, se a tolerância tem dois lados, será que o mesmo vale para o seu oposto? A intransigência? Uma palavra que, vamos combinar, geralmente tem uma carga bem negativa, né? A origem aqui é bem direta ao ponto. Significa, literalmente, não chegar a um acordo. A ideia central é essa: a recusa em ceder ou negociar alguma coisa. E este slide mostra o contraste de uma forma brilhante. A intransigência como virtude é fidelidade aos princípios, é firmeza na verdade. Agora, quando vira um vício, ela se transforma em rigidez, em teimosia, em não querer ouvir. Uma protege a integridade, a outra, na verdade, só protege o ego. Tá, mas tudo isso ainda está um pouco teórico, né? Como é que isso funciona na prática? Para ilustrar, vamos analisar dois momentos bem diferentes da vida de Jesus, que mostram direitinho quando usar tolerância e quando usar a intransigência. O primeiro caso acontece em Nazaré, a cidade natal dele. Depois de uma pregação, o pessoal de lá se revolta de um jeito que tentam literalmente assassiná-lo. Uma situação de perigo real e imediato. E qual é a reação dele? Ele não fica lá para aguentar a agressão, para ser saco de pancada. Ele se retira. E isso não é covardia, gente, ao contrário. É a caridade agindo para preservar a própria integridade. É um jeito de ser paciente, mas à distância. Agora corta para uma cena completamente diferente, o Templo de Jerusalém, que tinha virado uma espécie de shopping center. A situação aqui não era um perigo pessoal, mas sim um desrespeito a um princípio, a santidade de um lugar. Aqui, a resposta não é se afastar. É uma ação direta, enérgica. Isso é o que a gente pode chamar de intransigência virtuosa. Uma recusa firme, ativa, em negociar com aquela profanação. É um não bem claro e bem sonoro ao erro. Então, como é que a gente junta tudo isso? A proposta final é este conceito:
que é muito poderoso. A ideia de sermos, ao mesmo tempo, intransigentes e tolerantes. Parece contraditório, mas não é. Essa citação resume a essência da coisa. É sobre ter clareza. Ser claro sobre o que é aceitável e o que não é. O sim é para a pessoa, com paciência, com amor. Mas o não é para o erro que prejudica essa pessoa e que prejudica os outros. Isso se conecta com um mandamento universal. Para amar o outro de uma forma saudável, é preciso primeiro ter amor próprio, ter respeito pela própria integridade. Senão, a caridade corre o risco de virar autodestruição. Então, o que a gente pode tirar de prático disso tudo? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, preserve a sua integridade, seja ela física, moral ou espiritual. Segundo, não negocie seus princípios fundamentais. E terceiro, tenha a sabedoria de saber quando a melhor forma de caridade é simplesmente se afastar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para cada um de nós. Essa análise toda nos convida a pensar o que, na nossa vida, não é negociável. Quais são as linhas que a gente traça para proteger nossa integridade e para viver de acordo com nossos valores? A resposta a essa pergunta é o que define o nosso equilíbrio pessoal entre a paciência e a firmeza.